Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? É o que ficou claro com tudo que vem acontecendo. Agora, insistência no Maicon e ausência do Coronado. O torcedor está se questionando, eu questionei, eu fiz um vídeo aqui falando, cara, não é possível. Se nesse jogo, com tantos desfalques, o Coronado não jogou, e ele não joga não só com o Dorival, né? O Coronado tem uma dificuldade de ter uma sequência com qualquer técnico. O Emiliano já disse que não achava a posição para ele, mesmo quando o Garro se ausentou por bom tempo. Então, o Dorival disse que o Igor, como ele chamou, fez uma boa semana, treinou bem, mas que foi por uma opção. Ele queria lateralizar o jogo, ele utilizou os meninos, né, o Kaique, o Dieguinho, e que ele não queria um jogo por dentro ali, e ele optou por não colocar. Mas, poxa, se você opta por não colocar nesse jogo, e o Garro terminou o jogo visivelmente cansado, que jogo? É sempre uma justificativa dos técnicos. Ah, não, veja bem, não treinou bem, não tá bem. Não, cara, se ele estivesse treinando bem, se ele estivesse bem, ele teria ido pro jogo, qualidade técnica ele tem. Mas é mais uma resposta do Dorival que não me convenceu. O Coronado poderia ter entrado, fez uma boa semana, trabalhou bem, mas foi uma opção tática. Mas sempre é, né? Sempre é uma opção que, o Coronado acaba não entrando. Então, é mais uma de difícil entendimento, tá? Ele considera que o time evoluiu. Eu ainda acho difícil, exatamente pelas ausências. Que time que evoluiu? Esse não é o time do Corinthians, a maneira como jogou. Rian, Bidon de meia e o Garro, ok, mas Thales e Héctor Hernandes, fica difícil analisar, né? Ok, a defesa acho que é a titular, né? Com o André Ramalho, o Kaká e os laterais ali, o Mateuzinho e o Angelelli. Sobre o Bidon de meia, ele entende que o Bidon é um meio-campista, mais de articulação, para se associar junto ao ataque, ficar mais próximo da área. E, ok, que bom, porque assim, eu acho que o Bidon tem qualidade para isso, mas ele precisa fazer mais aquilo que ele fez no jogo, que foi a finalização de média distância. Não sei se foi uma orientação, mas o Bidon, como volante, o Dorival entende que ele não tem característica de volante. Que ele não tem característica de volante, que ele é um jogador que tem mais essa qualidade de estar próximo da área. Que bom que explore essa qualidade do Bidon, porque aí eu acho que ele vai evoluir e crescer ainda mais. Eu acho realmente ele muito franzino para sofrer com combates ali na abertura de meio campo. Se ele está mais próximo da área, ele vai estar mais próximo de um passe qualificado, de uma inversão de jogo, de uma finalização. Ok, então que se use cada vez mais. Nesse ponto aí, nessa parte da resposta, eu não achei nenhum problema. Acho que, ok, não é algo que os outros técnicos estavam fazendo, mas se o Dorival entende o Bidon como um meia, então que se utilize cada vez mais. O uso das categorias de base, a gente sabe que o Dorival tem um histórico disso, fez isso no São Paulo, no Santos, então, talvez tenha sido o trabalho mais exitoso nesse sentido, né, usando garotos. Ele gosta, e o Corinthians tem uma dificuldade. A gente fala da base do Corinthians, tem alguns bons valores, mas nos últimos anos, assim, nos últimos tempos, né, nos últimos anos até vendeu bem, né, Murilo, Wesley, João Vitor zagueiro, vendeu bons jogadores, né? E o Bidon acho que até o próximo da lista, assim. Mas tem a ver com a entrada do Kaique, do Dieguinho, e às vezes a oportunidade está surgindo exatamente por conta dos desfalques, né? Ele diz que quer explorar cada vez mais isso, mais os garotos da base. Tomara que a gente veja isso acontecendo. Teve uma pergunta muito ácida, inclusive, do meu parceiro Marcelo Salzano, sobre as folgas para o André Carrilho, Memphis Depay e o José Martínez, que vieram da data FIFA, mas previamente foram liberados. E assim, ficou a sensação, eu falei isso para vocês no pós-jogo, de que se o Corinthians tivesse com pelo menos 2 desses 3, teria vencido o jogo. Aqui um gremista falando. O Corinthians estava todo remendado. E o Grêmio estava no seu limite, até fez um bom enfrentamento, mas no seu limite ali. Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais reforçado, poderia ter saído vitorioso.
Claro que não é garantia. E o Dorival respondeu assim, falou, primeiro que não é garantia se você colocar um jogador, por mais qualificado que seja, de que você vai garantir o resultado. Não, não é garantia, mas é ficar mais próximo, né? Se você tem um Memphis, um Carrilho. Mas ele disse que tem que... Aí o Dorival meio que, acho que ficou um pouco ofendido até, que ele falou assim, a gente tem que respeitar os profissionais que cuidam desses processos. Porque aí tem a ver com desgaste, são jogadores que atuaram pelas suas seleções, teria o tempo de logística e tudo mais, a gente sabe. Aí ele até exaltou o Vila Sante. Ele falou... Olha só, para a gente entender, tá? Isso é uma informação que ninguém tem, que o Coronado pediu metade do contrato, metade do restante do contrato. Todo mundo sabe que, e eu trouxe há 2 dias, que o Corinthians deve 10 milhões ao Coronado, sendo 8 milhões de luvas, né, 8 parcelas aí de luvas atrasadas, né, 8 milhões de reais, mais 2 milhões de comissão, que pertence a um empresário do Igor Coronado. Fora isso, tá, são 10 milhões, beleza, isso é direito dele, né, o Augusto deu essas luvas para ele, enfim, é direito dele receber, ok, não tem problema nenhum. A questão é que, para rescindir o contrato, ele tá exigindo do Corinthians metade do restante do vínculo dele com o clube. Então, o Coronado, ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano, até dezembro. E ele ganha 2 milhões por mês. Então, se a gente for somar os meses de julho a dezembro, 6 meses, só que a gente tem que contar 13º e férias. Então, a gente vai ter que contar 7 salários, tá? Repito, são 12 milhões, porque ele ganha 2 milhões por mês. Se a gente contar mais um salário, são 14 milhões. Se a gente contar férias, são uns 15 milhões, mais ou menos, de alguma coisa. Se dividir isso na metade, isso aí vai dar uns quase 8 milhões. 7 milhões e alguma coisa. O Corinthians já deve 10 para ele. Então, para rescindir o contrato com o Coronado, é como se o Corinthians estivesse realizando uma grande contratação. Porque o Corinthians vai ter que desembolsar 18 milhões de reais nessa rescisão. 18 milhões de reais. Agora, presta atenção no que eu vou falar, tá? E repito, hein? Deem o crédito, parem de ser mau caráter e deem o crédito se vocês forem tratar sobre esse assunto. E para você, cafezeiro, essa informação. Essa informação, ela dá uma discussão muito grande. Por exemplo, eu vi o Deferas aí já. Deixa ele aí, então. Vamos lá. Se deixar ele aí, como diz o Deferas, o Corinthians vai gastar o que eu falei, a conta que eu fiz. 15 milhões no mínimo. Se mandar ele embora, né? Se mandar ele embora, o Corinthians vai ter que gastar 18 milhões. Por quê? Vamos lá. É que eu estou contando aqueles 10 que o Corinthians deve. Mas se ele ficar, o total também vai, claro que vai ser 28. 10 do que o Corinthians deve, 28 não, 14, 15, 25, 26, porque eu estou somando 7 salários, né? 6 salários e o 13º, de 2 milhões, a gente está contando aí, seria 14 milhões se a gente estivesse falando de 7 salários, 14 milhões, correto? Se ele ficar, 14 milhões, mais férias, vai dar 15 milhões, mais os 10 milhões, 25. Se liberar, você tem que pagar os 10 milhões e mais uns 7. É 17. Tá? Então a conta é essa. Se o Coronado for embora, agora, o Corinthians tem que pagar para ele, isso vai ser parcelado, 17 milhões mais ou menos. Se o Coronado ficar, o Corinthians vai ter que desembolsar até o final do ano 25 milhões.
Salve, fiel corintiano, né, gente? Igor Coronado sai do Corinthians aí com uma grande decepção, tá? Uma das piores contratações aí já feitas na história do clube, né? Só não supera o Luan e alguns outros aí. Mas enfim, sai com o título do Paulista, na qual ele não ajudou em nada praticamente. E é isso, né, gente? Um cara que muita gente queimou a mão aí para defender, queimou a língua, mas não adiantou e tá indo embora aí e vai receber 20 milhões de reais.